Cara, o assunto hoje tem tudo para ir longe. Olá, Silvio, tudo bem? Excelente. Tem que estar Maravilha. excelente, né? Porque o tema de hoje promete É verdade. e, e é super legal ter a oportunidade de conversar contigo. Eu tenho acompanhado algumas lives tuas aí de São Paulo, né? Sempre lives profundas. E eu já vou começar com a primeira confissão de hoje. A confissão diz assim: poxa, mas eu vou convidar um cara de um nível intelectual tão profundo e tal. Eu disse, como é que eu vou dar conta, será que de dialogar? Eu disse, não, mas gente, a vida... Eu estava lendo um livro do Jeff Bezos da Amazon essa semana e ele diz assim, cara, a vida dele é atrelada sempre a ter riscos. E eu disse assim, então vamos arriscar e vamos convidar o Silvio e vamos ver o que vai acontecer nessa live hoje. Bom, Silvio, primeiramente já te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui comigo, né, e com a gente, com as pessoas que vão ter a oportunidade de acompanhar o nosso bate-papo sobre um tema tão pertinente, né? Já que a gente está vivendo também esse mundo, sei lá, esse mundo muito de gurusa, né? Tá cheio de gente falando como você deve ser, como você tem que fazer e tal. E eu tenho uma linha de pensamento um pouco diferente. Eu tenho uma linha de pensamento mais de provocar reflexões nas pessoas e não dizer exatamente, até porque nós somos seres individuais, nós somos, cada um é um, e talvez aquilo que sirva para mim não serve para você e tal. É por isso que quando a gente vai falar hoje sobre esse tema, será que a gente tem tanto poder para escolher a vida que deseja? Não é no sentido de passar aqui um manual de como a pessoa vai ter que operar a partir de agora para conquistar aquilo que está desejando, né? E o som... Gente, tá ouvindo o som aí, Silvio? Olha, eu estou te ouvindo bem. Você está Pessoal, me o ouvindo? som tá ok? Então tá ok. Pelo Tá menos ok? na nossa transmissão. Aham. Talvez aí É, que retorne para colocaram você aqui na que tá. voz. Colocaram que o som tava baixo. Deixa eu ver. Deixa eu inverter aqui. Inverti meu áudio, acho que talvez fique melhor agora. Bom, sobre o tema de hoje, gente, então, para a gente abrir, já passar a palavra, e eu gosto de... os convidados aqui, normalmente, a gente não tem roteiro, a gente não passa informações, a gente não faz um diálogo antes, até para ficar livre. E também dizer para as pessoas que estão acompanhando, também é que a gente, quando eu convido alguém, eu não tenho a preocupação dessa pessoa ter as mesmas opiniões que eu tenho, o mesmo ponto de vista, concordar ou não concordar. Ele é livre para vir aqui expor seu ponto de vista e, obviamente, passar a questão, até porque a gente aprende muito com pontos de vista que não são nossos e não fica uma coisa tão, né, tão certinha ali, que a gente tem que se desafiar também. E quando a gente fala de poder, se a gente tem esse poder, né, de decidir o que a gente quer para o futuro, eu quero entrar já quebrando um pouquinho esse raciocínio do nosso poder em si, quando a gente trata de questões como, por exemplo, a desigualdade social. Vamos pegar lá as pessoas em situação de miséria. Será que elas conseguem ter poder para fazer assim, dizer, não, eu quero ser isso, eu vou ser isso e vou desenvolver um planejamento? Será que elas têm poder para isso, cultura para isso? Será que elas não vêm de uma família desestruturada, não estão passando fome, ou têm uma rotina muito diferente, vamos dizer assim, da classe média baixa para cima? Então, quando a gente fala que as pessoas escolhem aquilo que desejam, é um pouco também relativo, dependendo da condição que você está, o ambiente que você está. Então, você não tem esse direito tão assim, um estar de olhos. Aí você vai lembrar, poxa, mas eu conheci pessoas que vieram de muita pobreza e se transformaram. Provavelmente na estatística isso deve ser 0,00 e alguma coisa. Tá? Então eu começo fazendo a reflexão e a provocação ao meu convidado para ele se apresentar, dizer quem ele é, o que ele faz e tal. E também já vou largar uma provocaçãozinha para a gente entrar rachando. E a provocação é uma frase de um cara que eu adoro pra caramba. Esse cara se chama Napoleão Hill. Eu sou um grande leitor de Hill, adoro Hill. E li muita coisa dele e uso como filosofia. E a frase do Hill diz o seguinte: o sucesso, e o que a gente entende por sucesso, o que eu entendo por sucesso? Sucesso é aquilo que você objetiva alcançar, não é fama, dinheiro, não sei, cada um tem o seu tipo de sucesso. E o Hill fala o seguinte: o sucesso não é para todos. Silvio, te apresenta aí e pode ficar à vontade para discorrer sobre o nosso tema e também já sobre essa frase inicial.
Bom, Kleber, eu queria te agradecer, principalmente os elogios iniciais, mas assim, quanto mais a gente caminha, eu acho que você vai concordar comigo, mais a gente sabe que precisa de mais conhecimento, então não tem ninguém que tenha domínio sobre um conhecimento absolutamente, e nós vamos aprendendo cada vez mais a compartilhar e aprender uns com os outros. Às vezes, pessoas muito novas têm muito a ensinar, às vezes a gente caminha mais, lê mais, reflete mais, pode ajudar também. Às vezes a gente tem que se reciclar porque os nossos pensamentos ficam atrasados. Então, tudo isso é muito dinâmico, né? E a melhor maneira da gente lidar com isso é tratando todo mundo igual, considerando que todos podem contribuir sempre com alguma coisa para o nosso crescimento. Esse é o primeiro ponto. Agora, bom, eu sou psicólogo clínico, meu primeiro curso universitário foi pedagogia, depois psicologia, hoje eu faço uma pós-graduação em psicologia positiva. Eu tenho paixão intelectual, desde os 14, 15 anos, comecei a ler filosofia, história, gosto de política, economia, e leio durante esse tempo todo. E tive um outro grande privilégio, que foi conhecer algumas pessoas que a vida, assim, de maneira muito singela e maravilhosa, trouxe ao meu encontro e com as quais eu sou eterno devedor. Então, eu aprendi que as pessoas são uma das coisas mais ricas e uma das maiores fontes de conhecimento e aprendizado. Algumas que a gente conhece pessoalmente, outras que a gente lê por livro e tudo, mas nós somos devedores de todos que buscaram conhecimento e acumularam conhecimento. Hoje eu atuo como psicólogo clínico, na clínica de psicologia, mas eu tenho uma veia de empreendedor também, tenho um website de e-commerce de móveis e tenho uma empresa com outro sócio de treinamento para a área corporativa. Então, tudo isso dinamiza a vida e é interessante. Sobre o teu tema, eu achei muito interessante, instigante. Eu vou começar com uma coisa interessante que me tocou bastante. Eu tive 5 anos lá fazendo psicologia e eu tive 3 troncos principais dentro da psicologia, que era a psicanálise, base freudiana, o behaviorismo, que vem lá do Skinner, comportamentalismo, e a sócio-histórica, que é russa, de pensadores russos, Vygotsky, principalmente. E eu perguntei para cada um desses professores, os que eu considerei os mais especialistas em cada uma dessas matérias, o que eles achavam, Kleber, do arbítrio. Perguntei para cada um, particularmente, no momento que eu consegui ter um bom tempo com eles, eu perguntei não o que eles achavam, mas o que a ciência que eles defendiam compreendiam sobre o arbítrio. Bom, as 3 respostas foram idênticas. E elas correspondem muito a um modelo de ciência que é o modelo paradigma S, de simplicidade, que foi de Descartes até 1920, 1940, uma ciência que está sendo, aos poucos, modificada, né? Que é pela ciência do paradigma C, que é de complexidade. Os 3 me disseram, não há arbítrio. Uau! Não há arbítrio. O do comportamentalismo, o que ele acha? Que o que define as escolhas da pessoa é o ambiente. Ou seja, a parte ambiental é o que dá o start para dirigir o teu comportamento. Então, o behaviorismo radical compreende que as tuas escolhas elas são fruto do ambiente que te cerca. Bom, não preciso falar que a pessoa da psicanálise me disse que o que define as nossas escolhas é o nosso inconsciente. Quer dizer, então, Pois é. você escolhe, mas não sabe por que escolhe. Então, é o teu inconsciente que acaba definindo. Então, você não tem arbítrio. E a sócio-histórica, que é de linha russa, antiga União Soviética, ela considerava o seguinte, que é as influências do meio social, ou seja, os conceitos passados pela história, pelo momento político, pelo momento econômico, pelas circunstancialidades históricas. É isso, o país em que você nasce, a língua que você fala e as condições sociopolíticas econômicas, principalmente socio-históricas, é que definem as suas escolhas. Então, eu tinha quase certeza que eles responderiam isso, né? E agora eu quero refletir com você
algumas coisas. Então, por exemplo, primeira pergunta que eu e você podemos fazer aqui, e o pessoal que está ouvindo a gente pode refletir. Eu escolho mesmo? Eu posso escolher? Eu tenho essa condição de escolha? Então, assim, eu queria fazer uma primeira reflexão. Eu fiz algumas outras perguntas que é assim, o que você deseja? O que você deseja, de fato? E depois, o teu desejo é sempre bom? Aí eu tenho uma regrinha que eu vou aplicar aqui no decorrer do nosso diálogo, que vai ser fantástico. O seu desejo é sempre bom ou você pode desejar uma coisa muito ruim? Por exemplo, um adicto, no caso de drogas ou álcool, ou jogo, ou sexo, ou qualquer outra compulsão. Ele está desejando intensamente aquilo. Né? Desejo é sempre bom. Agora, uma outra coisa, eu posso ir contra o meu desejo? Ou seja, e uma outra sensacional, eu de fato escolho o que eu desejo? Ou seja, eu posso dizer, eu quero desejar isso, ou eu quero desejar aquilo, ou eu desejo, simplesmente. Né? Então, uma outra coisa. Bom, se eu não posso escolher, será que eu posso fortalecer ou enfraquecer o meu desejo? Será que pelo menos isso estaria nas minhas mãos? Fortalecer ou enfraquecer o meu desejo? Eu posso construir um desejo? Será que é possível que eu queira desejar algo? Né? Por exemplo, eu já tive histórias de amor e vi histórias de amor. Eu atendo pessoas há 25 anos, mais de 25 anos. Eu já vi de tudo e já atendi de tudo. Gente morrendo, gente adolescente, jovem, gente falida, gente com casamento destruído, enfim. E, por exemplo, no caso do coração, eu já tive pessoas que me falavam assim, poxa, ela me ama tanto, e eu gostaria de amá-la, de desejá-la, mas eu não consigo. Ela parece ser a mulher ideal, mas eu não gosto dela. Então, assim, eu posso construir o meu desejo, né? O meu desejo, uma outra coisa, Kleber, você tem um desejo forte. Eu posso dizer que o teu desejo te define? Você é definido pelo que você deseja? É uma outra questão muito interessante. Né? Então, com essas questões iniciais, bom, a gente nem tinha conversado, mas eu também gosto de muita reflexão, então você acabou logo no início falando acerca de questionamentos, então acho que a gente pode seguir essa lista, e eu gostaria de trabalhar cada uma dessas perguntas, mas eu queria antes te ouvir sobre essas reflexões aí. Realmente vai ser uma troca de reflexões aqui, e eu fiquei pensando, eu analiso muito em cima do momento, vamos dizer, que o mundo está passando. A gente está passando de uma transição aí eu gosto muito uma visão de um pensador, né, de um cara, aliás, um psicanalista até, por sinal, aí de São Paulo, que ele fala sobre a transição, que a pandemia, por exemplo, ela veio dar a cartada nessa transição e dizer assim, ó, nós estamos em transição e nós temos que se ligar nisso tudo, que ele chama de um movimento chamado Terra 2, né? Que esse cara se chama o George Forbes lá, que ele tem que ele fala que o mundo está se alterando de uma forma, já vem nessa transição há algum tempo, né? Com essa geração nova aí, com a tecnologia, com a inovação e tudo isso, e a gente começa a dar uma outra leitura de mundo. E, ao mesmo tempo, as pessoas aquelas pessoas que continuam vivendo no século passado, década de 90, 80, começam a ter uma dificuldade de entender todo esse movimento muito rápido. E aí eu acho que, entrando nas questões que você pontua aqui sobre desejo em si, eu acho que a gente já não sabe mais exatamente se o que a gente está desejando é o que realmente a gente é. E é talvez por isso que cada vez mais as pessoas estão aí, vamos dizer, às vezes até desesperadamente buscando ferramentas de autoconhecimento para entender assim, vem cá, isso que eu estou querendo é real ou é fruto do meu ambiente no qual eu estou inserido? Isso é real? Será que ter para mim uma Ferrari faz parte de mim? Ou isso é uma construção de tudo que eu estou recebendo quando eu entro nos canais digitais ou em tudo isso? Será que eu estou estudando determinado assunto porque realmente isso faz parte de mim? Ou é porque está todo mundo
estudando isso? Será que eu tenho uma conta no Instagram porque realmente eu acredito que isso pode ser benéfico a mim, ou é porque todos estão no Instagram? Então a gente começa a viver um período que, ao mesmo tempo, a gente lembra um pouco lá do Matrix, dessas coisas todas. Que realidade é essa, ao final das contas, né? E eu acho que aí entra toda, e aí eu sou um defensor, tanto que nos meus workshops, nos meus cursos, eu coloco sempre o pilar do autoconhecimento em primeiro lugar de tudo. Você tem que abrir a portinha da sua despensa que está tudo escuro lá, que você tem medo de abrir, que cai um monte de coisa na sua cabeça. Cara, você vai ter que fazer isso. Nós estamos vivendo um período que nós não temos mais como não fazer isso. Nós temos que abrir a gavetinha escondida lá e ver o que tem lá dentro. Até porque 95%, acho que é isso, me corrija se estiver errado, 95% das nossas atitudes são baseadas no que vem do inconsciente, né? O que está lá embaixo, né? E daquilo que a gente não é consciente. Tem uns que falam até em 98%. Então, assim, peraí, mas o que está lá embaixo que eu não estou vendo? Meu amigo, você vai ter que abrir a sua gavetinha. E aí a gente começa a entender se aquilo que a gente, de real, a gente tem de objetivo, de desejo, de conquista, ela é nossa ou não. Acontece muito em mentorias, e às vezes em pessoas que estão nos workshops e tal, que tem pessoas que simplesmente, às vezes, elas saem daquele trabalho que elas estavam, elas buscam outras alternativas, elas começam a remodelar porque elas começaram aos pouquinhos a dizer, peraí, eu estou fazendo isso para ter e não para ser? Como assim? E aí começa todo esse processo. Eu acredito muito assim que nós vamos chegar numa época, e já estamos nela, que cada vez mais o autodescobrimento vai ser o pilar principal aí de uma vida, vamos dizer assim, com mais momentos felizes. Pleno não, porque isso esquece e está fora da nossa possibilidade. Mas eu acho que a nossa conquista, as nossas conquistas, os nossos momentos mais felizes vão ser pautados pelo que a gente é de fato e não pelo que a gente acredita que o meio faz com que a gente seja, né? Mais ou menos por aí. Então, Kleber, olha, você tocou no primeiro ponto que eu ia discorrer aqui para responder as questões. Que é, bom, primeiro, existem algumas atitudes que definem o que nós compreendemos ou defendemos. Evidentemente que um psicanalista ele vai atribuir 95% de todas as suas escolhas ou de tudo que você faz ao teu inconsciente. É a base da teoria freudiana. Tá? Eu prefiro, assim, ter como atitude, e aí é uma questão que envolve vários aspectos, né? Eu entendo que a nossa realidade ela é formada por uma pizza, Kleber, onde tem 4 pedaços. E nós precisamos desses 4 pedaços para podermos saborear a vida como um todo. O primeiro pedaço dela, eu concordo que é a ciência. A ciência ela é questionadora, ela tem base de pesquisa, de comprovação, de evidências que se levantam, pesquisam, etc. Ótimo, tudo isso é muito bom e a gente deve render à ciência o valor que ela tem, sem dúvida nenhuma. Mas ela é 25% da pizza. A outra parte da pizza é a vida prática, Kleber. Muitas vezes o que nós academicamente pensamos, defendemos, etc., não acompanha a realidade. Então, o senso prático, a vida prática, o dia a dia, o que as pessoas estão fazendo, vou te dar um exemplo, por exemplo. Os índios lá na Amazônia, eles não têm evidência científica, eles não trabalham com ciência, não seriam admitidos em nenhuma universidade. No entanto, o conhecimento acumulado que eles têm da biologia da mata e da utilização do que é cada planta, né? Então, isso é uma fonte de conhecimento. De onde veio isso? Da prática cotidiana. A outra parte da pizza, ela se deve à espiritualidade. Então, tem algumas pessoas, devido a até um processo histórico que aconteceu do iluminismo para cá, e uma influência muito forte do meio acadêmico, quiseram simplesmente eliminar o fator espiritual. Eu não estou falando aqui de religiosidade.
Eu estou falando de espiritualidade, né? No sentido universal. Não há e não houve e não haverá na história humana nenhum coletivo humano que seja ateu. Você tem indivíduos que sejam ateus. Coletivos humanos, não. Nós somos um animal caracteristicamente essencial. Então, a espiritualidade, ela faz parte dessa pizza. E a outra parte da pizza, Kleber, que é maravilhosamente contribuída, é a arte. Você, às vezes, pega uma pintura, você pega uma escultura, você pega uma dança, você pega um teatro, e você não vai ter ali nem academia, nem uma prática do senso diário, nem religião propriamente dita, mas aquela arte vai transmitir, que é impressionante. Então, a primeira coisa para o nosso panorama aí, você quer autoconhecimento? Procure nesses 4 pedaços da pizza. Olhe para as coisas práticas, para a tua família, para os anciãos da tua família, pessoas que você conhece que têm experiência da vida, ouça eles. Estude, busque uma pós-graduação, um doutorado, mestrado, vá até onde você conseguir, estudando os acadêmicos. Crie espiritualidade, conecte-se, que crie uma conexão a mais no cosmos do que possa crer a nossa filosofia. Veja festivais, veja dança, veja poesia, veja... E isso vai te ajudar a você se autoconhecer. Então, eu queria dizer algo fundamental. A minha atitude diante da vida, de tudo que eu estudei em todos esses anos, Kleber, é compreender que o ponto central do animal que nós somos, cosmicamente, está ligado à escolha. Está ligado à escolha. Nós não somos autômatos e nem pré-determinados ou condicionados de uma maneira a que nós não possamos dar conta do que é fundamental na nossa vida. Eu compreendo fundamentalmente a nossa capacidade de escolha. Isso é fundamental. Há muitos anos atrás, eu usava a palavra livre-arbítrio. Hoje eu não uso mais. E eu vou te explicar por quê e vai estar dentro do nosso tema. Fiquei curioso agora. Porque, assim, o livre pode ter 2 dimensões. Né? A ideia de que você pode escolher tudo, isso não é verdade. Se há uma divindade, não quero impor aqui nada a ninguém, mas aqueles que são espirituais compreendem, ela seria o único ser com livre, pleno e total arbítrio. Mas nós, eu tenho que concordar aí com a psicanálise, com a sócio-histórica e com o behaviorismo, em parte, nós temos uma faixa de livre-arbítrio. E essa faixa, Kleber, eu concordo com eles, em parte é determinada pelo nosso subconsciente, ou seja, por coisas que não estão no primeiro nível da nossa consciência. Em parte é determinada pelo ambiente sócio-histórico, econômico, político, no qual nós vivemos, biológico. Olha o que um vírus fez aí. Todo esse aspecto influencia o nosso arbítrio. Por outro lado, o ambiente no qual eu estou inserido, né, com referência aí ao behaviorismo, ao Skinner, determina muitas das minhas escolhas. Então, veja, voltando agora ao ponto central. Quanto mais autoconhecimento e aloconhecimento, porque o autoconhecimento é para dentro, e o A-L-O, aloconhecimento, é para fora. São 2 termos gregos bem interessantes. Então, quanto mais conhecimento de fora e de dentro eu tiver, sabe o que eu faço? Eu aumento o meu patamar, o meu gradiente de escolha. Eu sou mais livre para escolher. Então, assim, livre-arbítrio só tem a divindade, mas a minha faixa de arbítrio, ela pode ser mais estreita ou mais larga. E uma coisa fundamental para mim, Kleber, eu compreendo que nesta faixa que eu cultivo e posso ampliar, eu sou livre e uma outra coisa, sou responsável pelas escolhas que eu faço. E só para terminar e te passar a bola de novo, eu estudo há 25 anos a sabedoria hebraica. Ela é a base do meu fundamento espiritual. Eu vou trazer aqui um verso hebreu
que vai terminar essa minha reflexão antes de eu te passar a bola. É um dos versos hebraicos que me faz mais tremer, que me dá mais temor, que eu fico assim, toda vez que eu leio, eu reflito sobre aquilo que eu desejo. E quanto eu devo incentivar o meu desejo, depois nós vamos para outras questões. A frase diz o seguinte: deu-lhes o que desejava o seu coração, mas fez-lhes definhar a alma. Deu-lhes o que desejava o seu coração, mas, como consequência dessa intensidade de desejo e busca, houve um definhamento do interior. Então, a partir dessa frase, cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Exatamente, né? Tem até aquela questão, né, da lei da atração, do que você coloca, do que você está permitindo que você receba. Então, cuidado. Na verdade, assim, ó, a gente tem que ser um vigilante, né? O famoso vigilante dos pensamentos, né? O vigilante do que a gente está desejando, e às vezes, né, nem sempre a gente, como é que eu vou falar? Nem sempre a gente deseja algo que seja bom, como a gente começou lá falando, né? Às vezes a gente é humano, né? A gente é um ser humano com acertos, com erros e por aí vai. Mas eu gostei de algo que você falou, até porque eu acredito que quando você fala de livre-arbítrio, eu sou uma pessoa que usa muito a palavra livre-arbítrio, eu acredito muito no livre, mas partindo dessa concepção que você colocou, é interessante, né? Porque a gente vai voltar até o ponto de abertura, quando eu falei que nem todos, dependendo da situação, do ambiente onde estão, vão conseguir fazer. Como é que você diz para uma pessoa no qual está numa situação crítica, principalmente do ponto de vista social, econômico, como é que ela vai ter um livre-arbítrio para fazer? É limite, e a sociedade, ela vive esse limite de alguma forma. Eu falo do ponto de vista econômico, mas às vezes é um ponto de vista de uma pessoa que até tem condições, mas tem a questão da saúde, tem outras, um estilo de vida que não permite tal situação. Então, quando a gente coloca, às vezes, lá, quando apareceu o título, eu fiquei pensando assim, nossa, as pessoas vão dizer, lá vem os caras falando que é só fazer isso que tudo acontece e tal. E na realidade não é isso, né? Eu acho que é bem mais. A outra questão importantíssima, e eu concordo totalmente contigo, é fazer essa relação, essa associação com o seu abrir a sua gavetinha lá que você não queria abrir com o ambiente. Por quê? Porque nós somos seres coletivos que vivemos em sociedade. E não adianta tentar ser um eremita ou o que for, que não vai funcionar. Você não vai conseguir se desenvolver, se evoluir como cidadão. Ou seja, a gente começa de um ponto de vista que, eu adoro uma frase que eu digo assim, gente, a vida não é complexa, a vida é extremamente simples, é a gente que complica. Mas, ao mesmo tempo, tem pontos que quando a gente resolve ir um pouquinho para frente, a gente tem que entender algumas questões primordiais. Primeiro quando você abre aquela portinha escura, você simplesmente vê aquela carga que talvez você não gostaria de ver, mas que você diga assim, está tudo bem, eu sou uma pessoa humana, eu também tenho questões que talvez não sejam tão boas, e vou me aceitar. Eu acho que entra já nos aspectos de aceitação, né? Provavelmente para você conseguir compreender e conseguir viver em sociedade. Porque o que acontece muito? Porque às vezes eu me preocupo muito quando se fala, às vezes em cursos ou em coisas muito superficiais, quando se entra profundamente em autoconhecimento. O perigo que é. Porque se você não tem um suporte, você acaba causando consequências muito sérias às pessoas. Por isso tem aquelas pessoas que participam, às vezes, de imersões, que aquele que está promovendo a imersão, às vezes ele vai tocar em pontos tão profundos daquela pessoa, que como é que ela vai se virar na segunda-feira? É como aquelas pessoas que participam de uma imersão, na segunda-feira se divorciam. Não, agora sou eu, agora não sei o quê. Então, assim, a gente começa a ter uma obrigação
de ter conhecimento, olha só, de buscar o conhecimento fora também, não apenas o alto. E o conhecimento fora, eu vou aproveitar um conceito, eu não sei se você concorda, mas um conceito de que conhecimento é indispensável, é importante, acho que o mundo de hoje a gente tem que buscar. Só que o conhecimento não aplicado e não vivenciado, não se transforma em sabedoria. E eu já te pergunto também, aproveitando para a gente já ir para um segundo momento aqui, é por que muitas vezes que a gente tem, a gente acredita muito que aquele objetivo faz parte, né? Aquele desejo que a gente tem é realmente nosso. Vamos dizer que a gente passou esse primeiro patamar aí de se conhecer, a gente se enxergou, a gente mudou de profissão, às vezes a gente mudou de lugar, a gente mudou um monte de coisa para se encontrar mais, e a gente sabe de tudo aquilo ali, sabe onde quer chegar, mas ainda tem coisas que ficam te bloqueando, te emperrando de acontecer. Por que a gente procrastina? Ou por que a gente ainda continua impedindo, mesmo que a gente saiba e tenha clareza daquilo que quer chegar? Como é que você enxerga isso? Olha, Cláudio, primeiro assim, tem uma regrinha interessante que eu queria... Você falou aí a respeito das escolhas, né? Se elas seriam... Nossos desejos são bons ou maus. Eu tenho uma regrinha interessante, que a grande sabedoria está em discernir quando que o bom é bom, ou seja, você começa a fazer alguma coisa, um contato com alguém, alguma situação, um romance ou um trabalho novo, aquilo é maravilhoso no início, dá tudo certo, você sente uma energia muito boa, coisa e tal, e é bom mesmo, é fantástico aquilo. É quando o bom é bom. Mas tem uma outra coisa que a vida propõe. Às vezes você começa um contato com alguém, uma experiência, um trabalho, uma sociedade, alguma coisa, aquilo é maravilhoso no início. Só que o final daquilo é um horror. Muitas pessoas já tiveram experiência. Isso é quando o bom é mau. Agora, tem coisas que são muito más no início. Você sente dificuldade para fazer, você sofre, não tem facilidade, aquilo te atrapalha, não está legal. Mas o final daquilo é maravilhoso. E você fala, graças a Deus que eu não desisti, que eu insisti, porque, olha, no começo foi ruim, mas o final foi incrível. E tem coisas que no começo é meio atrapalhado, é ruim, dá só sinais ruins, e é ruim mesmo. Você tem que sair dali, porque isso não vai dar em nada. Então, saber quando o bom é bom, quando o bom é mal, quando o mal é bom e quando o mal é mal, é uma grande sabedoria. Completando a tua pergunta, Kleber, eu cheguei numa conclusão, e eu, de todos esses anos de estudo, a respeito da estrutura do desejo. Isso foi um grande alívio para a minha vida, de tudo que eu estudei. No começo, eu lutei com características muito complicadas minhas, né? Perfeccionismo, controle, uma liderança errática, prejudiquei muita gente, machuquei muita gente, e aí a gente vai amadurecendo. A gente vai amadurecendo, vendo as bobagens que faz, e aí o autoconhecimento e tudo, toda pessoa acaba vendo, sentindo isso. Então, primeira coisa, Kleber, nós não somos, não é possível para nós controlar os nossos desejos no sentido do nascimento deles. Ou seja, o que eu desejo não é uma questão de eu querer desejar ou não querer desejar. Eu desejo. O desejo é uma estrutura que se estabelece em mim, que se desenvolve em mim, que se estrutura dentro de mim. Então, assim, a ideia de que o desejo é totalmente controlável por você é uma ideia frágil, e a gente vê em tudo que a vida demonstra aí que isso não é correto. Agora, tem uma outra questão. Se eu não sou exatamente autor propriamente, né? Mas também sou, mas não somente do que eu desejo, eu também posso compreender que a minha maior riqueza, Kleber, está em eu dizer sim ou não para o que eu desejo. E isso eu posso. Por mais que aquele desejo me consuma, me atraia, seja forte dentro de mim, eu posso olhar para ele e dizer não. Ou eu posso dizer sim.
e posso fortalecê-lo. Então eu descobri o seguinte, que o querer não me pertence. O querer não é propriamente algo que eu tenha controle, mas que fortalecer ou enfraquecer o querer, sim, isso está em grande parte sobre o meu controle. Então, se eu tiver autoconhecimento e aloconhecimento, a psicologia cognitivo-comportamental, que é uma das linhas que saiu da psicanálise e até do behaviorismo também, uma certa fusão, ela trabalha muito o ambiente que me estimula, os gatilhos que o ambiente dispara. Eu consigo enxergar linhas que, se eu me aproximar demais, eu realmente perco o controle total daquela situação, mas eu consigo, com o tempo e com o autoconhecimento, ver como eu estou me aproximando daquilo e criar rotas de evitação, de diminuição daquilo. Então, o desejo, eu não tenho propriamente controle, mas fortalecer o que eu desejo, enfraquecer o que eu desejo, isto está sob o meu controle. Eu posso trabalhar com isso. Você tinha feito uma colocação de assim, como que eu realmente sei se estou fazendo boas escolhas, né? Você falou, olha, como é que eu estou escolhendo a mídia digital, eu estou escolhendo uma profissão, eu estou escolhendo casar com alguém, eu estou fazendo algo. Como é que eu sei se isso tudo está me levando para onde, né? Então, Kleber, no mapa, nós temos várias ferramentas de autoconhecimento, né? E eu estimulo as pessoas que estão nos ouvindo aqui, aqueles que vão ouvir esse vídeo depois que nós publicarmos ele, que, como você disse, se apliquem na ferramenta de autoconhecimento. Por exemplo, na psicologia sistêmica, o genograma. Eu estudo os meus bisavós, avós, tios e pais e vejo se existem mitos familiares, ideias fixas, coisas que foram estabelecidas com referência a dinheiro, sexo, casamento, criação de filhos, afetividade, que vem se repetindo e criando ciclos de repetição de pessoas que falem, de pessoas que têm casamentos destruídos, de pessoas que não fazem amigos, de pessoas que têm doenças. Ou seja, além dos fatores genéticos que se transmitem por gerações, também tem fatores emocionais, cognitivos, mitos que são transmitidos. Então, Haja coragem para isso. O estudo do teu genograma é algo importante. O teu cronograma, ou seja, você anotar coisas principais que acontecem no teu dia a dia e principalmente as tuas dúvidas e confusões com referência a uma decisão que você tem que tomar. Estudar o ambiente ao entorno da vida, passa o tempo e a situação se resolve. E você volta e estuda o estado em que você estava e como ela se resolveu. E você tem um manual de autoconhecimento escrito por você mesmo. Isso é o ciclograma, é o cronograma. Se você fizer isso durante muitos anos, datando em que período do ano isso acontece, e se isso é um ciclo financeiro, afetivo, emocional, qual área da tua vida está sendo tocada, você pode olhar para os anos dessas anotações e verificar que há um ciclograma no teu cronograma. Ou seja, tem coisas que são cíclicas, que se repetem na tua vida. Tem aquele efeito déjà vu, ou seja, há situações que as circunstâncias mudam, mas a substância que você está lidando é a mesma. E teve um período na minha vida que o que eu pedi para Deus foi erros novos, que eu estava cansado de errar sempre no mesmo lugar. Então, assim, quando você estuda a você mesmo, quando você estuda o teu passado, quando você estuda as decisões que você toma, genograma, ciclograma, cronograma, são ferramentas excelentes. Uma outra ferramenta maravilhosa, o mapa da vida. Eu tenho 2 mapas que eu trabalho, o mapa das circunstâncias, que é um mapa bimestral. Eu anoto o que está acontecendo na minha vida profissional, emocional, sexual, financeira, espiritual, com pequenos balões e pequenas palavras muito simples. E cada bimestre eu troco a ênfase do que está acontecendo. E tem um grande mapa, Kleber, que eu sugiro a todo mundo que faça, que é o mapa de agora até aquele célebre momento onde a tampa do caixão será fechada. Que assim é o mapa da vida. Ou seja, eu e você, nós precisamos, mesmo que eu faça esse mapa uma vez por ano, tá?
Recomendo que a pessoa faça ou na passagem do ano, ou no seu aniversário, no momento que ela for mais tocada. Então, se você olhar para a tua existência e disser assim, essencialmente, espiritualmente, o que eu busco e quero nesse momento, para os meus próximos 40, 50 anos? Profissionalmente, o que eu gostaria de alcançar? Academicamente, quais são minhas metas? Financeiramente, eu quero chegar aonde financeiramente? Emocionalmente, como é que é a minha relação com os meus amigos, família? O que eu desejo disso? Coloco numa folha de papel também simples. São balões e frases. É um mapa conceitual dos próximos 50 anos. Olha para isso de vez em quando com uma última ferramenta que eu vou sugerir aqui, a meditação, o mindfulness, ou Uau! essa ferramenta milenar que agora foi redescoberta pela neurociência, que é o fato de você separar 15 minutos, meia hora, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todo dia, o que você conseguir. Dá uma pequena olhada no teu cronograma, dá uma pequena olhada nesse pequeno mapa de 2 meses que você vai mudar a cada 2 meses. Vê o que está acontecendo na tua vida, vê se alguma coisa está se repetindo. E a grande última, né? Se você puder, estiver ao teu alcance, eleja 1 ou 2, talvez 3 conselheiros, pessoas que você confia, tenham um contato mais próximo, que já viveram em áreas e que você admira. Tá? Se não tiver ninguém, também você pode procurar um bom mentor, um bom psicoterapeuta, pode ter um apoio, né? Mas você pode fazer isso com pessoas sábias que estejam perto de você. Então, o nosso tema, você pode escolher a vida que você deseja? Então, o que nós avaliamos até agora, Kleber? Aí eu vou te passar de novo a palavra. Aumente o teu autoconhecimento, porque o gradiente das tuas escolhas aumentarão e você terá mais liberdade de escolher. Uma vez fazendo as escolhas, anote e reflita sobre elas na linha do tempo, fazendo pequenos ajustes, um mais local das coisas que acontecem em tempos, bimestralmente, como você preferir. Uma de longo prazo. Olhe para um pequeno mapa conceitual, vá alterando. Defina nessa pequena folha anual quais são os valores da sua vida, os 5 principais valores que governam a sua existência. Escreva ali. Você conhece as suas forças de caráter? Quais são as forças mais poderosas em você? Anote ali do lado, coloque nessa folha para você ir fortalecendo aquilo que é forte em você. Você conhece as suas principais fraquezas? Coloque um destaque ali também, olhe para elas de vez em quando. E por último, antes de te passar a palavra, a meditação das que eu mais gosto. Né? Tem algum bom cemitério perto da tua casa? Você conhece algum cemitério próximo? De vez em quando, dê um passeio lá, sem que alguém tenha morrido. Olhe principalmente aquela parte do ossário, veja as fotos que estão ali, veja jovens, adolescentes e anciãos, mulheres e homens que morreram, e avalie o que você está vivendo, o que você está fazendo. Imagine que, num determinado momento desses, você vai se despedir. Será que realmente é relevante o que você está fazendo com a tua vida, o que você está desejando e com o que você está concordando dentro de você? Passo para você, Cláudio. Bom, sensacional, sensacional, sensacional. E nós temos uma coisa em comum que a gente descobriu semana passada, para as pessoas que estão ouvindo, que a gente está fazendo a mesma pós, né, em psicologia positiva. É verdade. É verdade, né? A gente está na mesma pós lá da PUC e é muito legal que no final de semana eu tive a oportunidade de ter aula com um médico que, sabe o que? Quando você tem uma aula e você leva aquele cara pegou no teu corpo e fez assim, te tremeu. Quando ele abre uma das aulas, ele diz o seguinte: feche seus olhos e imagine agora você com a idade da expectativa de vida que o Brasil tem, que é 75, 77 anos. E aí as pessoas, né, fiz o exercício lá e você fica imaginando como você estaria lá. E aí quando ele volta, que as pessoas abrem os olhos lá, ele pergunta para as pessoas... como é que vocês vão estar com 75? Tinha gente fazendo cruzeiro, tinha gente com os netos tudo em volta,
Foi só felicidade, foi assim. Ironicamente, ele começa a dizer, olha que maravilha, né? Vocês não estão todos bem, tal, tal, tal. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte, o seu estilo de vida e a vida que você leva hoje está sendo, vamos dizer, compatível, sintonizada com o que você imagina com 75 anos e tal? E aí você começa a pensar, e aquilo ali, né, eu que estou num processo todo de mudança dos últimos 2 anos, principalmente nos últimos 2 anos e tal, eu fico pensando assim, poxa vida, quando eu imaginei lá o que eu estaria fazendo, o tamanho que eu tenho da minha responsabilidade quanto ser, quanto indivíduo, que tenho determinadas liberdades, vamos entrar nessa linha de certos momentos, né, de arbítrio aí, dentro disso que a gente está falando. O que eu estou escolhendo para a minha vida? Será que chegar em casa agora e, sei lá, me encher de comida, de bebida, ou sei lá o que, eu estar compatível, né, com aquilo que eu desejo lá na frente? Será que meus projetos profissionais, pessoais, estão alinhados com a forma desde que eu levanto e das minhas atividades durante o dia, minhas atitudes? E quando a gente começa a fazer essas reflexões, a gente começa a pensar assim, que a vida que você deseja, você pode sim ter algumas escolhas, mas porém, a forma que eu estou atuando talvez não está me deixando isso acontecer, né? Porque eu não estou tomando, eu desejo aquilo, mas eu não executo aquilo, eu não vivencio. E aí a gente começa a ver esses bloqueios. E aí tem muita coisa que você falou ali, que eu concordo, que eu acho que não usou esse termo, mas é das limitações, das crenças que já vêm lá da infância, que vêm das emoções de outros carnavais. A gente não vai entrar ainda nos méritos aí da espiritualidade, vamos lá, talvez arquétipos e tal. Mas a gente vai ver que a gente é um mix, a gente é um mix de várias situações, de vários ambientes da nossa vida. E eu fiquei lembrando um dia que eu fui dar uma palestra, acho que foi no passado, que não quem eu sou, eu disse lá, gente, eu vou lembrar Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante, resultado de muitos acertos, muitos erros e as pessoas começaram a rir. Não, na verdade é o que eu sou. Tipo assim, eu sou essa mistureba toda. Porém, eu sou isso agora, não quer dizer que na semana que vem eu seja a mesma coisa. Aí eu dependo de ações. Então, a gente já começa a ver que, ao mesmo tempo que a gente não tem todo esse poder, a gente tem muito poder para tirar nosso aspecto de vítima, de coitado, porque eu sou assim, eu nasci para ser infeliz, e tomar atitudes que possam fazer com que realmente faça sentido a vida. E eu lembrei agora do pai da psicologia positiva, o Seligman, que ele fala que ter uma vida boa... Olha, esse conceito eu achei tão maravilhoso, eu vou começar a usar agora em tudo. Ter uma vida boa é ter uma vida com significado. Olha só, ter uma vida boa é ter uma vida com significado. O que é ter uma vida com significado? Com sentido. Com sentido. Com algo que está muito mais ligado, totalmente ligado com o ser e não com o ter. Muito mais ligado ao coração do que à mente. E quando você falou ali das escolhas, eu fiquei lembrando assim que, além de toda essa questão mais racional aí da escolha, nós temos uma questãozinha que buzina na nossa orelhinha, que a gente tem vários nomes para isso. Vamos chamar aqui de intuição, que é aquela que diz assim, não vai, meu filho, não vai, não vai. E a gente vai lá, vai ir, tal. E aí a gente vai lembrando, bom, eu fui avisado que não era para ir. Então, a gente não ouviu, às vezes, esse universo todo que a todo instante está nos comunicando. Teve um pensamento na semana passada que me disseram assim, todas as nossas decisões equivocadas, você pode ter absoluta certeza que você foi avisado antes, de alguma forma. Ou seja, por uma pessoa física, ou seja, pelo alguém que te buzinou lá e te disse, não é por aí, meu caro. Então a gente começa, a gente indo para os minutinhos finais aqui da nossa live, a gente começa a entender que ao mesmo tempo que a gente não tem um 100%, mas a gente tem muito. E a nossa condição de vida que a gente está hoje é sim resultado do que a gente escolheu lá atrás. De alguma forma é esse resultado. O mundo é feito das escolhas, né? Isso. Olha, Kleber, se a gente inverter a frase que você criou aí para o nosso título, ela leva a uma reflexão
bem impactante, que é assim, eu escolho a vida que eu desejo, ou eu desejo a vida que eu escolho. E aí eu queria te falar uma coisa. Queria dizer para todos que estão nos ouvindo, os que vão ouvir aí com aquilo que vai ficar gravado, o teu desejo não te define. Não te define. O que te define é a tua escolha. Porque você pode contrariar um desejo que há dentro de você. Isso é uma possibilidade humana. Você pode desafiar um desejo. E olha, a psicanálise e as ciências hoje universalmente concordam com um princípio que é o princípio da vida e da morte. Freud chamou de libido e thanatos, né? Que é do desejo, do prazer e da morte. São duas forças não antagônicas, forças complementares, como o Taigi chinês, né? Forças que estão presentes na criação e que se refletem no nosso interior. Então, Kleber, nós temos alguns desejos altamente destrutivos dentro de nós. Podem ser muito fortes, inclusive. Podem, inclusive, nos levar a destruir a nossa própria vida. Pode nos levar a destruir pessoas ao nosso redor. Por isso que eu alerto e digo, olha, você não é o que você deseja, nem de bom e nem de ruim. Nem de probiótico, eu amo essa palavra, pró é a favor, bios é vida e ótico é visão. Algo que é probiótico é a favor de uma grande visão da vida. E tem coisas antibióticas. Anti é contra, bios é vida e ótico é visão. Tem coisas dentro de nós com uma visão contrária à da vida. E coisas dentro de nós, uma visão incrível da vida. A questão fundamental que nós estamos aqui, não propriamente para... Até tem uma coisa, Kleber, que é o paradoxo da dimensão atemporal, que é um processo que a física quântica tem estudado, a própria mecânica quântica, a física de um modo geral, que é aquele ponto de singularidade, quando a ciência chega lá no Big Bang, onde não tem mais os elementos do tempo e espaço como nós os conhecemos. E fala-se em singularidade, ou pode-se dizer atemporalidade. O que é atemporal, não tem mais antes e depois. O Caetano Veloso tem uma música chamada Oração ao Tempo, em que no verso final, não sei o quanto ele entendeu o que ele escreveu, espero que tenha entendido totalmente. Às vezes o artista compõe realmente, se perguntar para ele, mas ele escreveu a seguinte frase: e quando, falando com referência ao tempo, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 nem serei, nem terá sido. Porque quando eu sair do tempo, não tem mais futuro nem passado. Sim. Então, assim, se algum de nós chegar ao atemporal, na verdade, nós não estamos aqui decidindo nada. Nós já decidimos todas as decisões que nós decidimos. Nós estamos atestando o porquê que escolhemos o que escolhemos. A mecânica quântica é pura, né? E o que nós escolhemos, Kleber, nos define, não o que nós desejamos, mas o que nós escolhemos nos define como entes cósmicos, como entes nessa imensidão. Então, a vida, é possível que nós tenhamos uma vida mais de acordo com as nossas grandes aspirações? Sim, é possível. Eu compreendo isso, trabalho por isso, e com as pessoas que eu atendo, eu as estimulo para isso. Você não tem um vitimismo, você não é vítima de uma coisa fechada, o universo é algo aberto do qual nós podemos participar. Essa é a maior contribuição da mecânica quântica, que é a teoria probabilística, ou seja, existem probabilidades lançadas e você tem verdadeiramente capacidade de escolha. Eu acho que a mecânica quântica é tão, vamos dizer assim, em moda hoje, né? Tá todo mundo lá e tal. E aí, às vezes, até eu fico brincando, gente,
tá tudo ali, já é seu, tá não sei o quê, mas calma lá, tá? Levanta da cadeira e faz, tá? Porque eu falo isso para todo mundo, as pessoas, porque você é cético. Não, tô sendo sério, só tô dizendo o seguinte, levanta da cadeira e executa, tá? Porque senão talvez não vai funcionar. Olha só o que a Márcia tá falando aqui, o universo conspira a teu favor. Semana passada eu criei uma frase aqui na minha parede, eu escrevi que eu disse, ó, o universo já conspirou a seu favor quando te deu inteligência, braços, pernas, cérebro, mente, tudo para você tomar suas decisões e fazer as coisas. Ele já conspirou, até fiquei lembrando que ela colocou isso aqui. Deixa eu fazer... Só costumo dizer o seguinte, que assim, do quântico para cá tá tudo feito, mas daqui para o quântico tá tudo por fazer. Olha só, que legal aqui, o Rico está escrevendo que foi a primeira live que ele assiste e que amei de verdade. Pô, obrigado pela audiência. Eu espero que vocês possam, depois da live, compartilhar, escrever comentários lá e disparar essa live que vai ficar gravado no canal do IGTV para outras pessoas terem a oportunidade de começar a fazer essa reflexão. Eu queria encerrar, porque nós temos 2 ou 3 minutinhos aí, logo vai aparecer o sinalzinho do Instagram, e eu queria falar uma frase para ti, que eu estava lendo no livro e eu peguei essa frase e disse, não, olha só essa frase para esse momento. Diria assim o poeta inglês John Milton, ele fala o seguinte, a mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno, e do inferno um céu. Olha Uau. Só o tamanho dessa frase, né? Vou contribuir com uma frase também que eu amo demais e que tem tudo a ver com o nosso tema. A frase é a seguinte, quando a circunstância é boa, desfrute-a. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Uau! Viktor Frankl, o criador da logoterapia. Que Quando a show! circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, vamos transformá-la, mudá-la. E quando não pode ser mudada, mudamos a nós mesmos. Sempre tem saída, Kleber. Sempre vai haver saída. Gente, brigadão. Nós temos aí 1 minuto para encerrar. Antes de eu te passar a palavra, você dar tchau para o pessoal. Eu já queria convidar vocês para a live da semana que vem. Vai ser segunda que vem, que nós vamos falar de... Eu vou falar de bem-estar no trabalho. Bem-estar no trabalho. E eu vou convidar aqui um cara muito especial, um médico, que é o Dr. Milton Malheiros, que ele vai falar de toda a transição, a transformação que ele levou para o trabalho, para a clínica dele, para transformar um ambiente de bem-estar e para também falar sobre os resultados que ele está tendo nessas estratégias que ele está utilizando lá dentro. Então vai ser bem-estar no trabalho, que também é uma questão de escolha. Silvio, tem 35 segundos aí para dar o tchau para a galera. Obrigado para todo mundo. Queria te agradecer pelo tema e pelo convite. Grande abraço, Kleber. Obrigado, Silvio, pela participação. Obrigado. E olha, vamos fazer mais lives, já vamos marcar uma próxima aí com outro tema. Vamos sim. E, gente, agradecer a todos que puderam participar. A gente teve várias regiões do Brasil aqui, um monte de gente comentou, e a gente acaba aprofundando, entrando nos assuntos aqui e não para, às vezes, para dar aquele ponto sobre o comentado. Mas, gente, obrigado. Compartilhem essa live, comentem, clica lá, vai para o GTV daqui um pouquinho, siga nosso canal, siga o canal aí do Silvio também, e espero que na segunda-feira a gente possa estar junto. Tchau, tchau, gente. Abraço e obrigado, Silvio. Abraço.